Olá pessoal, sejam bem-vindos. Professor Dias na área para mais uma aula de física e hoje termologia, introdução à calorimetria. Exatamente, hoje nós teremos o conceito inicial sobre estudo do calor e calor sensível. Vamos para a aula inicial de calorimetria. Pessoal, primeiramente vamos compreender o histórico sobre a palavra calor. Então, primeiramente, nós temos que o nome para calor, no século 17 e 18, ele tinha como nome calórico, tudo bem? Ele era considerado um fluido, certo? Invisível, sem peso e ficava dentro dos corpos. Professor, como assim? Pessoal, se por acaso um corpo esquentasse, ele ganhava calórico. Se o corpo esfriasse, perdia calórico. Então, no século XVII, século XVIII, o nome para calor era nome calórico. E aí, professor, nesse período, nós tivemos um americano chamado Benjamin Thompson, que contestou essa teoria do calórico, pessoal. Mas ele não foi aceito a sua contestação, tudo bem? Apenas no século XIX, em 1843, vamos colocar aqui a data, em 1843, temos aqui James Prescott Joule conseguiu, com seu experimento, através do seu experimento, conseguiu comprovar que calor não era um fluido invisível, e sim uma energia térmica, uma modalidade de energia. Então, vamos destacar que calor é uma modalidade de energia. Ah, professor, exatamente. E esse experimento conseguiu contestar, então, a palavra calórico. Então, calor é uma modalidade de energia, tudo bem? Então, vamos destacar aqui, em homenagem a James Prescott Joule, que conseguiu comprovar a unidade de energia oficial no sistema internacional é Joule, em sua homenagem. Então, em 1843, a teoria do calor com uma modalidade de energia térmica. Então vamos agora compreender um pouco mais. Pessoal, vamos agora para o conceito de calor. Então, de acordo com James Prescott Joule, calor é uma modalidade de energia e é chamada de energia térmica. Tudo bem, pessoal? E essa energia, pessoal, ela só pode movimento. Exatamente, não existe calor estático. Então, nós temos aqui a palavra trânsito, que significa movimento. Então, é o movimento entre corpos. Quando vai existir, professor, essa modalidade de energia térmica? Quando nós tivermos diferença de temperatura entre os corpos. Só apenas enquanto um corpo estiver mais quente que o outro. De forma natural, a natureza tenta equilibrar essa diferença de temperatura. Então, nós temos aqui um exemplo que nós temos o corpo A e o corpo B. Nós estamos considerando aqui que a temperatura do A é maior que a temperatura do B, pois o calor, energia térmica, está saindo do corpo A e indo para o corpo B. Professor Dias, até quando esse calor vai ficar ocorrendo essa transição? Pessoal, até atingir o equilíbrio térmico. Quando a temperatura do A estiver igual à temperatura do B, professor, o que vai ocorrer? Ocorre que vai cessar o calor. Então, o calor cessar a troca de calor quando atingir o equilíbrio térmico. Tudo bem? Então, um detalhe importante é que nós temos que
a natureza espontaneamente, naturalmente, transfere energia térmica, chamada calor, enquanto os corpos tiverem temperaturas diferentes. Pessoal, um detalhe importante também, que essa temperatura que eles vão alcançar não é exatamente uma média aritmética. Então, se nós tivermos aqui duas temperaturas, nós não podemos somar as temperaturas, no caso são dos corpos, e dividir pela soma, dividir por 2, pois não exatamente não sabemos, depende da dimensão do corpo, depende de característica do corpo para saber a temperatura de equilíbrio. Tudo bem, pessoal? Então, importante destacarmos. E a última observação a destacar é que o calor não está dentro dos corpos, apenas fora, tá bom? Não existe calor dentro do corpo. Então, conceitos dizendo que calor está dentro do corpo está errado. Então, vamos para o próximo tópico. Pessoal, vamos fazer uma observação muito importante sobre a energia térmica. Primeiramente, nós temos que saber que a energia térmica ela será o somatório de duas energias, a energia de agitação e a energia de ligação entre as moléculas. Quando nós estamos falando de agitação, nós estamos falando de temperatura, grau de agitação das moléculas. Professor, então, quer dizer que a energia térmica está associada ao grau de agitação das moléculas, exatamente, e a energia que liga essas moléculas. Então, nós temos esses dois casos somados, nós temos a energia térmica. Em alguns casos, pessoal, nós desprezamos a energia de ligação. Tudo bem? Nós desprezamos a energia de ligação. E é importante finalizarmos aqui que a energia térmica ela pode ter dois nomes. Professor, quais são os nomes que nós podemos ter da energia térmica? Nós podemos chamar de calor, quando nós estamos destacando a energia fora, em trânsito, então é uma energia externa, tudo bem? E nós podemos também chamar de energia interna, quando nós estamos falando dentro do corpo. Então aqui nós temos essas duas modalidades que refere-se à energia térmica. Tudo bem? Então, lembrando que a energia térmica está associada ao grau de agitação das moléculas, à temperatura e à energia de ligação das moléculas. Vamos prosseguir. Pessoal, então vamos para as unidades de calor. Nós temos a unidade no Sistema Internacional, que em homenagem a James Prescott Joule. Então, nós temos que a unidade oficial de energia será Joule, que nós abreviamos com letra J maiúscula. E a unidade usual, pessoal, que nós utilizamos no cotidiano é a caloria. Tudo bem? Unidade caloria está representada no dia a dia, tá bom? E nós abreviamos cal. E uma observação importante é que caloria, pessoal, nós temos aqui uma demonstração que uma caloria de energia, uma unidade de caloria, está representada por nós termos aqui uma massa de 1 grama de água. Então, o que seria uma caloria, professor? Quando nós temos uma massa de 1 grama de água pura, nós já vamos destacar isso, e nós vamos fazer uma variação de temperatura nesse 1 grama de água, uma variação de 1 grau Celsius. E aí, professor, quando nós variamos 1 grama de água e 1 grama de grau Celsius dessa massa, nós temos caloria, tá bom? Então, uma caloria é variar 1 grau Celsius da água pura, pegando 1 grama dessa água. Então, vamos colocar aqui, ó, apenas para a água pura. Isso aqui é apenas uma invenção feita para demonstrar o que é uma caloria. A temperatura da variação de 1 grau pegando 1 grama de água. E aí, o nosso querido James Prescott Joule fez uma comparação aqui entre uma caloria
e a sua unidade. Pessoal, aqui nós temos a comparação feita pelo experimento. Através de que experimento? Ele pegou um experimento utilizando energia potencial e energia cinética. E chegamos aqui que uma caloria é aproximadamente 4,2 joules. Então, esse valor, às vezes, vem dessa forma aqui, pessoal, 4,2 joules. Tudo bem? E aqui nós temos um prefixo K, que geralmente aparece na unidade usual. Uma quilocaloria é a mesma coisa que 1000 caloria. Só nós poderíamos também ter 1 kJ, que seria a mesma coisa que 1000 joules. Tudo bem? Então, os prefixos quilo geralmente aparece na unidade caloria e na unidade joule. Então, vamos seguir o nosso estudo. Pessoal, agora nós vamos fazer a divisão de calor em duas modalidades. Nós vamos considerar agora calor sensível e calor latente. Professor, o que seria o calor sensível? Pessoal, o calor sensível é o calor responsável quando o corpo está variando a sua temperatura. Ou seja, quando o corpo aumentar a sua temperatura ou diminuir a sua temperatura, nós temos o calor sensível. Professor, e que seria o calor latente? O calor latente é o calor necessário que separa as moléculas, ou seja, na mudança de estado físico. Pessoal, quando ocorrer mudança de estado físico, nós temos o calor sem latente, tudo bem? E quando nós tivermos variação de temperatura, nós temos calor sensível. Então, a diferença que nós temos é quando mudança de estado físico, calor latente, e mudança de temperatura, calor sensível. Tudo bem? Vamos compreender agora melhor esta situação no gráfico a seguir. Pessoal, vamos compreender o gráfico aqui de como funciona o calor sensível e o calor latente. Então, no eixo Y, no eixo das coordenadas, nós temos a temperatura em graus Celsius. E no eixo das abscissas, o eixo X, nós temos o tempo. Não foi fornecido os valores, mas no eixo Y foi fornecido. Então, nós temos que saber apenas se está atuando o calor sensível ou o calor latente. Então, vamos iniciar no menos 20 a 0. Então, nesse aumento de temperatura, houve a variação. Então, aqui nós temos calor sensível. Então, nesse intervalo de tempo, nós temos calor sensível. De 0 até esse intervalo de tempo, não houve aumento de temperatura. Então, nós entendemos que a substância está tendo mudança de estado físico. Então, aqui nós temos o calor latente. Professor, e aí, de 0 a 100, houve aumento, variação de temperatura. Então, nesse intervalo, nós temos calor sensível. De 100 até esse intervalo de tempo aqui, nós temos aqui que não houve aumento de temperatura. Então, nós temos calor latente. Então, a substância está variando apenas de estado físico, mudando de estado físico. E de 100 a 120, nós temos variação de temperatura, um aumento. Nós temos calor latente. Então, é importante destacar que quando está atuando o calor latente, não há variação de temperatura. Então, vamos seguir para o próximo tópico. Pessoal, então vamos agora destacar apenas o calor sensível, que está responsável por variação de temperatura. Então, esta aula, vamos apenas trabalhar o calor sensível, então, associado à variação de temperatura. Então, o primeiro conceito relacionado ao calor sensível está a palavra capacidade térmica. Nós representamos pelo C maiúsculo. Pessoal, o que é a capacidade térmica? Olha lá, é a facilidade ou dificuldade, pode ser os dois, tudo bem, que um corpo deve receber, olha só, ou ceder, então nós podemos ter perda ou ganho, de calor, para sofrer uma variação de temperatura. Então, pessoal, um detalhe importante é que
A capacidade térmica, quando nós temos o seu valor, nós podemos saber se esse corpo tem facilidade ou dificuldade de variar a sua temperatura. Ah, professor, exatamente isso. Então, a capacidade, a grandeza que vai dizer se o corpo precisa de muito calor ou de pouco calor para variar a sua temperatura. Então, nós temos aqui a representação matemática. Capacidade térmica é a quantidade de calor, né, que o corpo vai sofrer para variar a sua temperatura. Então, fisicamente, nós temos que a grandeza, a capacidade, representa uma facilidade ou uma dificuldade. E matematicamente nós calculamos desta forma. Primeiramente, vamos destacar aqui as unidades das grandezas e destacar a unidade de capacidade térmica. Professor, quais são as unidades que nós atribuímos para a quantidade de calor? Pessoal, esse calor é o calor sensível, tá certo? Nós podemos botar até QS, sem problema. Então, a unidade que nós podemos ter do Sistema Internacional é Joule, e a unidade usual, caloria. Então, nós temos essas duas unidades. E, geralmente, nós utilizamos a unidade Kelvin, quando é Sistema Internacional, mas, em sua maior parte, nós utilizamos graus Celsius, unidade usual muito utilizada. Pessoal, Fahrenheit é muito assim, difícil aparecer. Geralmente aparece graus Celsius. E a unidade oficial de capacidade térmica, então, se nós tivermos no sistema internacional, será Joule por Kelvin. E no sistema usual, caloria por graus Celsius. Agora, é importante nós destacarmos, importantíssimo, essa parte da facilidade e dificuldade. Quanto maior a capacidade térmica, o corpo terá mais dificuldade para variar a sua temperatura. Ah, professor, exatamente. Quanto menor a capacidade térmica, o corpo terá facilidade. Tudo bem? Então, aí está a ideia do conceito físico de capacidade térmica. Por quê? Porque se a quantidade de calor for constante, essas duas grandezas aqui, ó, são inversamente proporcionais. Quanto maior a capacidade térmica, menor a variação de temperatura. Então, essa dificuldade é para variar a temperatura. E essa facilidade é para variar a temperatura. Isso quando os corpos recebem a mesma quantidade de calor. Pessoal, então vamos para o exemplo que mostra duas capacidades térmicas, capacidade 1 e capacidade 2. E um detalhe importante é que 10 calorias graus Celsius significa dizer que na frente do grau Celsius nós temos um 1. Então, a capacidade térmica 1 do corpo, ele precisa de 10 calorias para variar temperatura em 1 grau Celsius. E nós estamos utilizando temperatura pela letra grega θ. Poderíamos utilizar também a letra T. Tudo bem? E aqui nós temos a capacidade térmica 2, que precisa de 50 calorias para variar 1 grau Celsius. O que nós observamos, pessoal, é que através da capacidade térmica nós podemos saber quanto de calor ele vai variar. Então, observe que com 20 calorias vai variar 2 graus Celsius, 30 calorias, 3 graus Celsius, e assim sucessivamente. Enquanto a capacidade 2, que é variar 2 graus Celsius, vai precisar de 100 calorias, 350. Agora, quem tem mais capacidade térmica terá uma dificuldade maior para variar a temperatura. Por que dificuldade, professor? Porque ele necessita de mais quantidade de calor. Então, observe que o corpo 2, a capacidade 2 é 50 calorias, enquanto a capacidade 1 é apenas 10 calorias. Ou seja, precisa de menos calor para variar a mesma temperatura. Por isso, nós chamamos de facilidade e dificuldade. Tudo bem, pessoal? Então, lembrando que nós temos a ideia da capacidade, nós temos a ideia se necessita de mais calor ou menos calor para variar a temperatura. Vamos para o próximo tópico.
Pessoal, agora uma observação muito importante sobre a capacidade térmica. Quando nós temos a mesma variação de temperatura, qual corpo que vai precisar de mais quantidade de calor? Pessoal, o corpo de maior massa. Então, quando nós tivermos mesma variação de temperatura, tudo bem? Considerando o corpo que tiver maior massa, terá maior capacidade térmica. Então, vamos destacar que nós temos aqui, ó, o corpo 1, ele tem uma massa M, vamos supor aqui. Nós temos o corpo 2, aqui vamos chamar de M1, certo? Aqui nós vamos chamar de M2, aqui é a capacidade térmica, e aqui nós temos a capacidade térmica 3, massa 3. Pessoal, como a massa do 3 é maior que a massa do 2, que é maior que a massa do 1, consequentemente nós temos que a capacidade térmica do corpo 1 é menor que a capacidade térmica do corpo 2, que é menor que a capacidade do corpo 3. Tudo bem, pessoal? Então é importante nós destacarmos que a capacidade térmica é proporcional à massa. Então vamos colocar aqui, ó, capacidade térmica, o símbolo de proporção, o alfa, é proporcional à massa. O que significa dizer, pessoal, que a capacidade térmica depende da massa do corpo. Então, o corpo que tiver maior massa precisa ter mais dificuldade para variar, né, a temperatura. Então, vamos dar um exemplo, pessoal. Se você tiver 1 litro de água e uma piscina de água, ou seja, para variar essas massas diferentes, a capacidade térmica da piscina é maior que a capacidade de 1 litro de água. Tudo bem? Devido à quantidade de massa. Então, nós temos mais dificuldade para variar a temperatura de uma piscina do que de 1 litro d'água. Tá certo? Então, essa ideia é que está atribuída à capacidade térmica, a massa do corpo. Corpo que apresentar maior massa vai ter maior capacidade térmica variando a mesma temperatura, ou seja, maior dificuldade para variar. Tá certo? Então vamos prosseguir o conteúdo. Pessoal, o próximo conceito associado ao calor sensível é o calor específico, representado pela letra C, minúscula. É só um detalhe, que o calor específico ele está relacionado a 2 fatores, mas é importante logo nós destacarmos que o calor específico é uma constante de proporção, tudo bem? Uma constante de proporcionalidade. E essa constante não muda, só vai mudar se nós mudarmos 2 fatores. Professor, quais são os fatores que o calor específico depende? Da substância, ou seja, cada substância tem o seu calor específico, e o estado físico da substância. Mudando também o estado físico, muda o calor específico dessa substância. Então, aqui nós temos só apenas 2 fatores que podem mudar o calor específico. Tudo bem? Agora, o que está associado ao calor específico? Vamos ver. É a facilidade ou dificuldade de variar a temperatura. Nós percebemos que essa facilidade ou dificuldade em variar a temperatura é a capacidade térmica por unidade de massa da substância. Pessoal, para nós entendermos por unidade de massa, para chegarmos aí, nós temos que dividir pela massa total. Quando nós dividimos pela massa total, nós vamos ter por unidade de massa 1 grama, 1 quilograma. Por isso que aqui a representação matemática está aqui, ó, calor específico, Czinho, é a capacidade térmica, que é essa facilidade ou dificuldade de variar a temperatura, dividido pela massa total. Quando nós dividimos pela massa total, vamos ter por unidade de massa. Então, qual é a diferença, professor, entre capacidade térmica e calor específico? Calor específico é por unidade de massa e a capacidade térmica é para o corpo todo.
Então, vamos aqui destacar um detalhe muito importante, é que esse calor específico é uma constante de proporção. Só um... Pessoal, vamos aqui destacar que o calor específico é uma constante de proporção, o que significa dizer que se nós relacionarmos o calor específico, nós temos a capacidade térmica dividido pela massa total. Então, quanto maior a capacidade térmica, maior a massa. Quanto menor a capacidade térmica, menor a massa. Ou seja, essa constante é a relação entre capacidade e massa. Nós podemos escrever essa constante isolando a capacidade térmica. A capacidade térmica será o calor específico vezes a massa, ou a massa vezes o calor específico. Tudo bem? Poderia também nós colocarmos a massa vezes o calor específico. Agora, quem é esse C, professor? Esse C é o calor específico, que é a constante de proporção entre a massa e a capacidade térmica. Tudo bem, pessoal? Essa constante depende dos fatores da substância e do estado físico da matéria. Agora, qual será a unidade, professor, de calor específico? Pessoal, vou colocar a unidade que mais aparece nas provas, que é quando a capacidade térmica está em caloria barra graus Celsius e a massa está em grama, a unidade usual. É o que mais aparece. Professor, poderia estar no sistema internacional? Poderia também. Aqui está em Joule, também Kelvin e aqui quilograma. Então, vamos colocar a unidade mais conhecida do calor específico. Se nós dividirmos esse valor por grama, vai multiplicar grama com graus Celsius. Então, nós vamos ter caloria barra grama graus Celsius. Então, está aqui a unidade usual de calor específico, a que mais aparece nas provas. Tudo bem, pessoal? Então, aqui nós vamos colocar unidade usual. Então, um conceito bem interessante. Enquanto capacidade térmica é para o corpo todo, o calor específico é por unidade de massa. Então, basta pegar a capacidade e dividir pela massa total. Vamos seguir. Pessoal, vamos aqui para o exemplo que mostra que o calor específico é uma constante que depende da substância. Então, nós temos 3 metais, o alumínio, o ferro e o cobre. Um detalhe importante é que dos 3, o alumínio tem um calor específico maior, o ferro em segundo e o cobre em terceiro. O que significa dizer, professor? Observe que todos estão com a mesma unidade, grama, graus Celsius, caloria, grama, graus Celsius, caloria, grama, graus Celsius. E temos um detalhe importante. Para qual desses 3 nós teremos uma maior dificuldade de variar a temperatura, de 1 grama, no caso está representado em grama, e qual maior facilidade? Observe que para que nós pegarmos 0,215 calorias, para nós variarmos 1 grau Celsius de 1 grama de alumínio, nós precisamos fornecer 0,215 calorias. Agora, para o ferro, nós precisamos, para fazer a mesma noção, nós precisamos de 0,112 caloria para variar 1 grau Celsius de 1 grama do ferro. Ou seja, entre o alumínio e o ferro, nós precisamos de mais calor para variar 1 grama e 1 grau Celsius do que o ferro, que é 0,112 calorias. Então, o detalhe importante é que calor específico está associado por unidade de massa. No caso aqui nós estamos trabalhando 1 grama. E o cobre é o que nós temos mais facilidade. Nós precisamos apenas de 0,094 calorias para variar apenas 1 grau Celsius de 1 grama de cobre. Observe que nós não estamos trabalhando
com o corpo todo, apenas 1 grama de massa. Então, qual vai ter mais facilidade, professor, para variar essa temperatura de 1 grau de 1 grama? Nós teremos que o cobre é o que vai ter maior facilidade. Precisa de menos calor para variar 1 grau Celsius de 1 grama de massa. E o alumínio é o que tem mais dificuldade, ou seja, menor facilidade de variar essa temperatura. Tudo bem, pessoal? Então é importante nós compreendermos que calor específico está associado à unidade de massa. 1 grama, pode ser 1 quilograma. Então, quem tiver maior dificuldade em calor específico é aquele que tem maior calor específico. Então, nós vamos colocar Czinho maior e maior facilidade, menor calor específico. Tudo bem? Então, aí está associado a ideia do calor específico. Vamos para o próximo exemplo. Pessoal, e agora com a mesma substância, mas apenas mudando o estado físico. Então, nós temos o exemplo aqui com a água. Observe que a água apresenta 3 modalidades aqui de estados, em forma sólida, gelo, líquida e vapor. E mudando de estado físico, nós mudamos o calor específico. Observe que o gelo necessita de 0,5 calorias para variar 1 grau de 1 grama de gelo. Então, 1 grama de gelo, para variar 1 grau Celsius, necessita de 0,05 calorias. Observe que a ideia é a mesma da anterior. Agora, a água líquida necessita, para variar 1 grau de 1 grama, necessita de 1 caloria para variar essa mesma temperatura, ou seja, necessita de mais caloria do que o gelo. Ah, professor, exatamente isso aqui, ó. Então, a água tem um calor específico maior do que o gelo, a forma de gelo. E o vapor da água é o que tem menos, necessita apenas de 0,48 para variar 1 grau de 1 grama de vapor. É essa diferença, então, que nós temos que compreender, tá certo? Pessoal, então nós temos aqui que a água, no estado líquido, nós apresentamos aqui a maior dificuldade em variar a sua temperatura. Mas por que, professor? Porque apresenta maior calor específico no estado líquido. Só um dos valores mais altos da natureza é o calor específico da água. E outro valor utilizado para o calor específico da água líquida, nós temos que botar essa observação. Eles transformam, pessoal, caloria para joule e grama para quilograma e deixam o grau Celsius aqui sem alterar, tudo bem? Nós sabemos que 1 caloria equivale a 4,2 joules. Então, nós teríamos isso aqui dividido, ó, de grama para quilograma, é como se voltasse 3 casas. Então, nós colocamos 10 na menos 3 quilograma, aí vezes grau Celsius. Esse 10 na menos 3 sobe com expoente positivo, nós teremos 4,2 vezes 10 na terceira, certo, pessoal? Aqui nós temos aqui joule, nós trocamos aqui para joule, quilograma, grau Celsius. Só a mesma coisa que escrever 4.200 joule, quilograma, grau Celsius. Então, esse valor também é muito utilizado em provas do calor específico da água líquida em joule por quilograma, tá bom? Então, é importante que o grau Celsius eles deixam como está aí, não muda a unidade de temperatura, certo? Então, vamos prosseguir. Pessoal, então vamos para o exemplo. Um corpo tem capacidade térmica igual a 18 calorias graus Celsius. Então, vamos colocar logo aqui, capacidade térmica é o Czão,
18 calorias graus Celsius e o calor específico do material 0,12 calorias grama grau Celsius. Então, Czinho 0,12. Pessoal, vamos transformar isso aqui para a base 10. Vamos colocar 12, 10 na menos 2. Andamos 2 casas para a direita, negativo. Calorias, grama, grau Celsius. Observe que não transformamos nem para notação científica, apenas deixamos em base 10. A massa desse corpo vale, então ele pede a massa do corpo. Pessoal, nós temos a expressão capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Então, nós vamos substituir nessa expressão para calcularmos a massa, só que para nós calcularmos a massa, podemos isolar logo a letra M. Então a letra M isolada vai ficar a massa será a capacidade térmica pelo calor específico. Então, vamos fazer aqui a resolução, substituindo os valores. A massa será dada pelo 18 dividido para 12, 10 na menos 2. Observe que trabalhar com base 10 facilita. Nós vamos jogar esse 10 na menos 2 para cima, com expoente agora positivo. Vamos ter 18 vezes 10 ao quadrado, agora positivo, dividido para 12. Pessoal, é a mesma coisa que nós escrevermos 1.800 dividido para 12, que nós vamos ter, pessoal, 150 gramas. A massa está em grama. Então, a massa dessa substância será, desse corpo, 150 gramas. Tudo bem? Então, preferível transformar para a base 10 para facilitar a sua conta. Vamos seguir. Pessoal, vamos para a equação fundamental da calorimetria. Mas é importante nós destacarmos que essa equação nada mais é do que a junção de duas equações, a da capacidade térmica. Nós temos a capacidade térmica, é a quantidade de calor sensível para variar a temperatura, ou capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Pessoal, juntando essas expressões, nós chegamos aqui nessa equação. Observe que se nós igualarmos essa expressão, nós vamos chegar nessa equação. E lembrando também que esse M vezes o C nada mais é do que a capacidade térmica. Então, essa equação pode ser substituída pela junção das duas da equação da capacidade térmica. Um segundo detalhe é que nós temos uma frase para nós gravarmos essa expressão. Quantidade de calor sensível é a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. E aí nós chamamos de que macete, a mnemônica para nós memorizarmos. Tudo bem? Então, ou nós utilizamos as duas equações separadamente, ou nós utilizamos a equação geral da calorimetria. Certo, pessoal? Agora, um detalhe importante é que nós temos que a massa ela é positiva. O calor específico também só existe positivo. Aí, o sinal da quantidade de calor pode ser positiva ou pode ser negativa. Quando é que será positiva? Quando o corpo recebe. E quando é negativa? Quando o corpo perde energia, calor. Agora, só vai depender da variação da temperatura. Se a variação da temperatura for maior que zero, ou seja, for positiva, ou for menor que zero. Então, vamos entender aqui, quando nós temos variação de temperatura positiva, o calor será recebido. Significa dizer que a quantidade de calor sensível será positiva. E quando a variação de temperatura for negativa, foi calor cedido, ou seja, perdeu calor. E aí o sinal, pessoal, vai ser aqui positivo para a quantidade de calor sensível e aqui negativo para a quantidade de calor sensível. Então,
o sinal da quantidade de calor vai depender da variação da temperatura, tudo bem? E as unidades continuam sendo a mesma. Aqui, joule, caloria, as unidades são as mesmas, tá bom? Então tá aí a demonstração da equação fundamental da calorimetria. Vamos para o exemplo. E o nosso exemplo diz o seguinte: determine a quantidade de calor absorvida. Então, pessoal, é um calor recebido, tá certo? Então, aqui nós temos que será sinal positivo, porque recebeu quantidade de calor, por um corpo que tem calor específico. Vamos colocar logo o valor, calor específico, 0,08. Nós vamos trabalhar com notação base 10, 8 vezes 10 na menos 2, calorias, grama, graus Celsius. Tendo uma massa de 780 gramas, só nós podemos colocar 780 gramas da seguinte forma: 78 vezes 10, apenas por questões de didática. Tudo bem? Poderia deixar dessa expressão assim: passar de 18 graus para 23 graus Celsius. Então, isso aqui é a variação de temperatura. Variação é o final menos o inicial. 23 menos 18, então nós teremos uma variação de 5 graus Celsius. Veja que foi uma variação positiva. Então, a quantidade de calor sensível também será positiva, tá certo? Então, está aqui a ideia da equação. Então, é só nós substituirmos na equação para resolver. Quantidade de calor sensível é a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Pessoal, uma dica é que você pode trabalhar com base 10 ou trabalhar com os números decimais. Fica a seu critério, apenas com uma didática para facilitar a sua conta. Então, é só nós substituirmos os valores. Calor sensível será a massa, 78 vezes 10, esse 10 está elevado a 1, vamos colocar aqui apenas para facilitar, vezes o calor específico, 8 vezes 10 na menos 2, vezes a variação de temperatura, que é 5. Pessoal, vamos logo reduzir base 10 com base 10, 10 elevado a menos 2 com 10 elevado a 1, nós teremos 10 elevado a menos 1. No final é só voltar uma casa. E aí nós vamos multiplicar, pessoal, 78 vezes 8 vezes 5. E só voltar uma casa no final. E essa multiplicação dá 3.120. Como nós temos que voltar uma casa, nós vamos eliminar esse zero. Então, a quantidade de calor sensível recebida foi 312 calorias. Tudo bem, pessoal? Então tá aí a técnica para resolução utilizando base 10, pois facilita multiplicarmos base 10 com base 10 e número com número. Vamos seguir. Pessoal, então aqui nós temos agora a potência calorífica. E nós temos a equação geral da potência. Só o que é potência? Pessoal, é a rapidez de transformação da energia. Então aqui, por exemplo, nós temos um forno elétrico. Em quanto tempo a energia elétrica se transforma em energia térmica no forno elétrico? Então, uma dica importante é que nós trocamos apenas a letra. A letra E, nós vamos trocar pela letra de energia aqui para variar a temperatura em forno, por exemplo. Então, a letra E nós vamos trocar pela letra QS. Então, como é que nós podemos representar? Quantidade de calor sensível em um intervalo de tempo. Então, está aqui a expressão da potência calorífica. Ah, professor, então, importante nós destacarmos, apenas mudamos a letra, tá certo? Professor, e outro detalhe importante. Pessoal, um detalhe importante, nós podemos abrir essa expressão. Calor sensível é a massa, calor específico vezes variação da temperatura. Observe que em cima está a variação da temperatura
embaixo a variação do tempo. E um outro cuidado muito importante é em relação à unidade, pessoal. Só unidade de potência, unidade de energia e unidade de tempo. É obrigatório que a unidade esteja no sistema internacional. Então, potência em watts, aqui geralmente aparece essa unidade. Energia para estar no sistema internacional tem que estar em joule e tempo tem que estar em segundo, pessoal. Então, a grande sacada é que não podemos trabalhar com quantidade de calor em caloria e não podemos trabalhar com massa em grama. Ah, professor, exatamente isso. Então, aqui nós vamos ter que utilizar a unidade, pessoal, de quantidade de calor em joule. Então, vamos colocar o detalhe importante na massa, que tem que estar em quilograma. Exatamente, a massa tem que estar em quilograma. Aqui, a unidade do calor específico que geralmente vai aparecer é aquela unidade que nós colocamos como para água. Esta unidade aqui, ó, joule, quilograma, grau Celsius. Geralmente essa unidade que vai aparecer. Então a variação de temperatura continua sendo o grau Celsius. Não precisa, professor, necessariamente transformar para Kelvin, porque corta grau Celsius com grau Celsius. E a unidade de tempo em segundo. Então, muito cuidado com a unidade quando se tratar de potência calorífica. Geralmente se trabalha nessas unidades, tudo bem? Então, aqui nós temos em segundo. Vamos para o exemplo. Um aquecedor solar absorve quantidade de calor sensível positiva num dia ensolarado, uma potência de 2.000 watts. Então, vamos colocar logo o valor da potência, 2.000 watts, para aquecer 100 litros de água. Pessoal, água aqui, água pura, cada 1 litro de água, 1 quilograma. Então, nós temos que a massa, 100 quilogramas, considerando água pura. E a variação de 25 para 40. Então, a variação da temperatura foi de 15 graus Celsius, final menos inicial. Será necessário um tempo de aproximadamente, então ele pede o tempo, tá certo, pessoal? O tempo aproximadamente, que faz essa transformação do aquecedor. Pessoal, observe que ele não deu o calor específico. O calor específico da água, o sistema que nós vamos utilizar é aquele já tratado aqui na aula, 4.200 joules, certo? Quilograma grau Celsius. Nós vamos utilizar o valor do calor específico aqui. E a expressão, professor, nós vamos usar a expressão potência, calor sensível sobre a variação do tempo. Pessoal, então está aqui a expressão que nós temos para utilizar na resolução. Tá certo, pessoal? Então vamos agora substituir os valores e compreender a nossa resolução. Pessoal, então nós vamos abrir a expressão. Então, calor sensível é a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura dividido pela variação do tempo. Como nós queremos a variação do tempo, vamos isolar então, jogando para cima a potência, vamos representar. Então, pessoal, nós teremos a massa, calor específico, variação pela temperatura dividido pela potência. Então, é só nós substituirmos os valores. Então, nós temos aqui a massa, que é 100. Podemos transformar para notação científica. Nós vamos deixar assim, 100. Calor específico, 4.200. Vezes a variação de temperatura, que é 15, dividido pela potência, que é 2.000. Professor, e aí? Nós vamos fazer agora simplificar os zeros do denominador com o numerador. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aqui nós vamos simplificar 42
por 2, nós vamos ter 21. Então, sobrou aqui 21 vezes 15 vezes 10. E aí nós vamos ter o resultado: 3.150 segundos. Ah, professor. Então, esse forno vai realizar, esse aquecedor vai absorver em 3.150 segundos essa radiação utilizando a potência de 2.000 watts. Tudo bem? Importante lembrar que o calor específico aqui não poderia estar em caloria por grama, pois potência em watts, energia tem que estar em joule e massa em quilograma. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha compreendido esta ideia. Vamos para o próximo e último tópico. Pessoal, vamos para o último tópico, que é o princípio da troca de calor, que diz o seguinte, pessoal: um sistema termicamente isolado, ou seja, nós chamamos de ideal ou perfeito, seria ideal se fosse perfeitamente isolado, ou também adiabático. Então, o que significa isso, professor? Que não existirá troca de calor entre o meio externo e o meio interno. Aí o que acontece? A soma algébrica das quantidades de calor trocada por esse corpo será nula. Como assim, professor? Trocada por esses corpos será nula. Só significa dizer que nós vamos considerar apenas troca de calor entre os corpos que estão dentro. Então, aqui nós temos o corpo 1, o corpo 2 e o corpo 3. Professor, mas significa dizer o quê? Que esta parede ela é perfeita, ideal. Então, vamos supor aqui que nós temos isopor perfeitamente isolado. Nós sabemos que não existe um isopor perfeitamente isolado, mas nós supondo, por isso que nós chamamos de ideal, então a somatória das quantidades de calor, aqui até N, N quantidades aqui, poderia ser 4, 5 corpos, 6, infinitos corpos, será nula. Mas, professor, por que será nula? Vamos fazer um exemplo aqui bem básico, com dois corpos. Nós temos o corpo A e o corpo B, que estão isolados termicamente. Então, pessoal, tendo apenas dois, fica fácil você compreender a ideia. Então, se eu pego o A, ele vai apenas trocar calor com o B. Então, o A perde calor para o B. E o B ganha calor. Então, supondo que ele ganhou, então, quantidade de calor do A mais a quantidade de calor do B será 0. Então, vamos botar um número aqui simbólico. Se ele perdeu, então é negativo. Vamos botar menos 100 e o outro, como recebeu, mais 100. Observe, pessoal, que a quantidade de calor aqui vai dar 0. Ó. Menos 100 com mais 100, 0. Por isso que esse princípio ele é um sistema perfeitamente isolado, porque a troca de calor apenas será entre eles. Então, a somatória no final será nula. Pessoal, espero que você tenha compreendido esta aula. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.